Querida irmã, querido irmão, sejam todos bem-vindos a esta Via Sacra. Finalizamos hoje a Semana da Fraternidade e nesta Via Sacra queremos rezar pela intenção das famílias da nossa paróquia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimido em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou a paz a vós que estáveis longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, teremos acesso ao Pai. Disse-lhes Jesus: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. No termo todos, não há restrições, não há barreiras, não há muros, há apenas solidariedade, fraternidade e amor. Senhor Jesus, pelo mistério de tua encarnação, paixão, morte e ressurreição, ajuda-nos a trilhar o caminho do diálogo e da unidade, servindo-te dignamente com um só coração e uma só alma. Primeira estação: Jesus é preso e condenado à morte. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, Porque pela tua santa cruz remistes o mundo.
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: "Crucificam-o, crucificam-o!" Disse-lhes Pilatos: "Tomai-o", e vos responderam: "Nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Os chefes religiosos condenavam Jesus por se ter feito filho de Deus e se uniram ao poder romano para destruir a vida de quem andou por toda parte fazendo o bem. Eles o mataram, suspendendo-o num madeiro. Senhor Jesus, guia-nos pelo caminho da verdade e da justiça. Ajuda-nos a construir um mundo de paz, de unidade e de verdadeira concórdia. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. Segunda estação, Jesus carrega a cruz. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho escrito por Mateus. Em seguida, os soldados do governador, levantando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte, despiram-no e puseram-lhe uma capa escarlate. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e um caniço na mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, diziam-lhe caçoando: "Salve, Rei dos Judeus!" E, cuspindo nele, tomavam o caniço e batiam na cabeça. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a capa escarlate e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes e levaram-no para crucificar. Nesta segunda estação, meditamos no suplício de Jesus e na arrogância humana. Os soldados, valendo-se de um poder terreno, riram-se do Senhor, cuspiram nele e zombaram do Rei dos Reis. Senhor, ilumina nosso coração para podermos seguir pelo caminho da cruz. Guia-nos, Senhor, pelo caminho da verdade, da justiça e da paz. Que a tua via dolorosa da cruz nos purifique de nossos egoísmos e de nossa autossuficiência. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. Com a cruz é
Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho escrito por Lucas. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto, durante 40 dias, e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e passado desse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Jesus voltou então para Galiléia, quando a força do Espírito e a sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha, ensinando em sua sinagoga, e era glorificado por todos. A primeira queda de Jesus remete-nos à sua primeira tentação no deserto. Contemplemos a nossa fraqueza, na fraqueza da humanidade do Senhor. Ao cair por terra, o Senhor nos diz novamente: não se vive somente de pão. O Cristo caído e humilhado faz-nos refletir que o verdadeiro prazer é cumprir a vontade do Pai. Senhor Jesus, ensina-nos a sempre fazermos a vontade do Pai e não a nossa. Ao contemplarmos tua primeira queda, possamos compreender a tua doação total. Que a tua solidariedade de assumir as nossas faltas faça com que nos comprometemos com a caridade e o amor fraterno. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quarta estação. Jesus se encontra com sua mãe. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, Porque pela tua santa cruz remistes
Leitura do Evangelho escrito por Lucas. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti, uma espada transpassará sua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Que grandiosa graça recebeu Maria por ser a mãe do Salvador. Mas tão grandiosa dor também recebera por saber que o seu amado Filho passaria pelo sofrimento da cruz. Assim, todos os tormentos, os flagelos, os espinhos, os pregos, a cruz, que atormentaram as inocentes carnes de Jesus, entraram ao mesmo tempo no coração de Maria. Senhor Jesus, ao contemplarmos as dores da Tua Mãe Santíssima, possamos também nos assumir com paciência as nossas cruzes. Pela Virgem dolorosa, ouve-nos, Senhor. Senhor Jesus, pela Tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. De Maria lacrimosa, no encontro lastimoso, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quinta estação. Simão, o sirineu, ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho escrito por Lucas. Enquanto levavam, tomaram certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus. O sirineu e cada um de nós, convidado a se colocar ao lado de Jesus e a carregar a cruz junto dele. Ao nos aproximarmos daqueles que sofrem, o estendemos as mãos aos necessitados, partilhando de suas cruzes e cumprimos o mandato de Cristo. Carregai os fardos uns dos outros. Promover a paz e a unidade é estender a mão e convidar os irmãos para que juntos carreguemos as cruzes do dia a dia. Senhor Jesus, que é exemplo Senhor Jesus, que é exemplo de Simão de Cirene, saibamos compartilhar as cruzes de nossos irmãos e irmãs. Nós te rogamos que pela prática da fraternidade possamos construir um mundo em que reine a paz e a unidade. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. Ao extremo desmaiado, teve auxílio tão cansado, recebendo-se vossa Mãe
estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, que bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do livro do profeta Isaías. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava a si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. Verônica é a imagem da caridade em meio ao sofrimento. Ela fez o que todos deveriam ter feito. Ela sentiu compaixão. Assim, no ato amoroso daquela mulher, o rosto do Salvador resplandeceu. O Salvador imprime sua imagem em cada ato de caridade, como fez no lenço de Verônica, disse-nos São João Paulo II. Senhor Jesus, dá-nos a inquietação do coração, que procura o teu rosto, ao contemplarmos a tua face desfigurada, possamos ver todos os rostos desfigurados pela indiferença humana. Isso te pedimos, servo sofredor, que vives e reinas para sempre. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, eis no pano aparecer, eis no pano aparecer, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-nos, Deus Jesus, perdoai-nos, Deus Jesus. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, que bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Replicou-lhes Jesus: está escrito: não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para o mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo esse poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. A segunda queda de Jesus faz-nos lembrar de nossas quedas diárias. A segunda tentação no deserto possui relação com os bens deste mundo, com as riquezas materiais. Jesus, ao cair novamente, mostra-nos a nossa fragilidade perante a tentação da riqueza, de colocar o dinheiro no lugar que é de Deus. Senhor Jesus, ensina-nos o teu caminho,
e fiéis a ti caminharemos. Mantém íntegros os nossos corações para que tomamos o teu nome. Ensina-nos a viver apenas com o necessário e a combater as guerras travadas pelo poder da riqueza. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. Outra vez desfalecido pelas dores abatidos, cai por terra ao Salvador, cai por terra ao Salvador, pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Grande multidão do povo o seguia, como também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Um forte lamento era escutado pelas ruas de Jerusalém. As mulheres choravam, pois aquele pobre condenado sofria na carne o mal que não cometera. Jesus pede às mulheres que não chorem por ele, mas sim pelos seus filhos, pela humanidade que não aceitou o Salvador e o reino que ele anunciou. Misericordioso Senhor, tu que olhas para aqueles que sofrem, que secas as lágrimas de tantas mães que veem seus filhos perdidos neste mundo. Continua a consolar-nos e a conduzir-nos para o caminho da dignidade plena para todos. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. As mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces
em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. A última queda de Jesus remete-nos à última tentação no deserto. Jesus é tentado pelo poder. E na contemplação desse mistério, que podemos superar a tentação pelos poderes do mundo. O poder pelo poder é sinal de morte, de destruição, de divisão, de guerra. Busquemos o poder que vem do alto e promovamos a paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, conduze-nos pelo caminho da obediência e da humildade. Que possamos construir pelo Teu poder um mundo fraterno onde reine a Tua paz. Senhor Jesus, pela Tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. Décima estação, Jesus é despojado de suas vestes. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, que bem-vindos. Porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida como uma só peça, de alto a baixo. Disseram entre si: não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver quem ficará. E a fim de se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. A roupa confere ao homem a sua posição social, dá a ele lugar na sociedade, faz com que ele se sinta alguém. Ser despojado de suas roupas em público significa que Jesus não é ninguém, é um marginalizado, um desprezado por todos. O corpo nu e dilacerado do Filho é apresentado ao Pai como oferta pura. Senhor Jesus, ensina-nos a tratar a todos com igualdade, que despojados do velho homem, corrompido pelas paixões enganadoras, sejamos revestidos do novo homem, criado à imagem de Deus em justiça e santidade. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. Das suas vestes despojado, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus.
Jesus é pregado na cruz. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, te bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Era a 3ª hora, quando o crucificaram, e acima dele estava a inscrição de sua culpa: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si e com os escribas, diziam: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creamos. E até os que haviam sido crucificados com ele ultrajavam. Em torno das 9 horas da manhã, crucificaram o Senhor. Não bastava a maldade da cruz, a condenação à morte. Os homens continuavam a zombar dele. A humanidade continua a zombar dele, no sofrimento dos irmãos, na destruição da criação, no egoísmo, no desejo de vingança. Senhor Jesus, ensina-nos a ler em tuas chagas o caminho seguro para a paz e a unidade. Que a tua realeza inspire-nos a seguir os teus passos, no despojamento das riquezas do mundo e no difícil abraço da cruz. Dessa mesma cruz em que reinas, olha para nós, teus irmãos e irmãs. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com Segunda estação, Jesus morre na cruz. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, te bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Nessa hora de nossa salvação, o mundo encontrou-se em trevas, era só escuridão. Mas da cruz redentora, um facho de luz iluminou os corações abertos para a boa nova. Seus braços abertos acolhem e abraçam a humanidade. Pai amoroso, dai-nos força e ânimo para lutarmos em defesa da vida, que supera a morte. Que sejamos estimulados a propagar a dignidade da fraternidade e do bem comum e da paz, fruto da unidade e da concórdia entre os irmãos. Isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Senhor Jesus, pela tua paixão,
concede-nos a paz e a unidade. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Oh, que grande é minha dor! Oh, que grande é minha dor! Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, te bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro, depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O Senhor morto foi transpassado pela lança. Sangue e água brotam do seu lado aberto. E Jesus nos convida, como fez a Tomé: estenda a tua mão e a coloca no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crê. Também responderemos como Tomé: meu Senhor e meu Deus. O corpo do Senhor é retirado da cruz e entregue à sua mãe. Senhor Jesus, príncipe da misericórdia, cujo coração trespassado pela lança jorrou sangue e água, conduze-nos pela via da misericórdia e a alcançarmos a verdadeira paz. Mãe dolorosa, roga a Jesus por nós. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. Décima quarta estação. Jesus é sepultado. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, te bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Descido da cruz, o corpo do Senhor é colocado nos braços da Virgem Mãe.
É ungido por Nicodemos com abundante óleo perfumado, símbolo do amor de Deus que transborda. É revestido com um lençol e colocado no sepulcro, mas por detrás daquela grande pedra, a morte não terá a última palavra. Senhor Jesus, faze-nos compreender a tua vontade e dá-nos coragem para caminhar. Que a esperança nunca nos seja roubada pela tua morte. Conceda-nos a vida que nunca se acaba. Senhor Jesus, pela tua paixão, concede-nos a paz e a unidade. O sepulcros puseram, mas os homens tudo esperam do mistério da paixão, do mistério da paixão. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 15ª estação. Jesus ressuscita dos mortos. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo de bem Israel, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Encontraram a pedra no túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ainda que, estando perplexas com isso, 2 homens se prostraram diante delas, com a veste fulgurante. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Respondeu: Ressuscitou. Lembra-vos como vos falou quando ainda estava na Galileia? É preciso que o Filho do Homem se entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Por que procurais entre os mortos o que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. A morte não tem mais poder sobre ele. Estando os discípulos reunidos, ele apareceu e lhes disse: A paz esteja convosco. E assim se repete por todos os séculos, quando estamos reunidos em seu nome. Ele está no meio de nós e nos concede a sua paz. Senhor Jesus ressuscitado, tu que és a nossa paz, ouve-nos, para que todos os muros da divisão sejam rompidos e que a tua comunhão brilhe entre nós. Senhor Jesus, pela tua ressurreição, concede-nos a paz e a unidade.
depois destas estações, queremos proclamar. Ele é a nossa paz, de dois povos fez um só. A cruz do Senhor nos convida a colocar de lado as diferenças e a buscar tecer juntos um caminho de fraternidade e diálogo. A campanha da fraternidade ecumênica deste ano reflete justamente isso. Fraternidade e diálogo são, para nós cristãos, um compromisso de amor. Rezemos com Jesus. Que Todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida irmã, querido irmão, permaneça em paz na sua casa e que o Senhor sempre o acompanhe. Graças a Deus. Que ele